Muito bem, pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live do Clube do Anfíbio. Essa que abre uma série de entrevistas com nossos amigos aviadores e também amantes da aviação anfíbia. Toda quarta-feira agora estaremos com um convidado muito especial falando sobre diversos temas, situações e, claro, compartilhando as aventuras e prazeres dessa fantástica aviação. Conosco também o comandante Vitor Márcio, carinhosamente conhecido como Vitinho, né, Vitinho? Seja bem-vindo, meu querido. Opa, estamos juntos aí com convidados ilustres, César Gontijo, do Clube do Anfíbio. É uma honra tê-lo aqui, César. Pois é, meu Vitinho, Marcão. Vamos fazer a apresentação aí também do nosso convidado de hoje, né? Convidado aí muito especial. Recebemos hoje com muito prazer ele que é empresário e tem como um hobby voar, né? Voar o Super Petrel. E quando eu digo voar, galera, é voar mesmo. Esse paulista aí de 54 anos ganhou o respeito de todos nós da comunidade da aviação brasileira em uma fantástica aventura, a qual ele denomina Extremos do Brasil. César, seja bem-vindo, querido, é um prazer recebê-lo e poder aqui hoje conversar um pouquinho, né, sobre essa sua fantástica aventura aí nesse Extremos do Brasil. César Gontijo, é contigo. Obrigado, Marcão. Obrigado pela gentileza também, porque você me reduziu minha idade de 57, eu fico muito feliz. Deixando mais jovem, horas. Isso é muito bom, isso é muito bom. Mas, ó, primeiro é um prazer muito grande que vocês dois me proporcionam, dois amigos queridos, de ser o primeiro, né, o precursor aí desse programa, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso muito grande. Nesse tempo de pandemia, né, nós estamos nos reinventando para nos conectarmos. Então, esse instrumento é excelente. Eu me lembro que nós fizemos uma reunião do Clube do Anfíbio recentemente. Eu achei muito bom, porque ajuda a passar um pouco todo esse processo que nós estamos passando, né? Mas falar sobre os extremos e sobre esse desafio que eu coloquei para mim é um prazer. Eu estou à disposição de vocês para tirar e a gente conversar, bater um papo sobre esse desafio que foi talvez um dos maiores da minha vida. César, e a gente gostaria para começar esse bate-papo, né, saber como é que surgiu, cara, essa ideia, como é que tudo isso começou, acordou assim um dia do nada e falou, vou sair por aí voando o meu Petrel. Como é que isso começou a ser programado, a ser idealizado por você, essa aventura tão bacana aí que você já fez? Então, o avião, principalmente o Petrel, ele nos proporciona uma condição muito especial para fazer esse tipo de desafio, né? Antes eu andava de bicicleta, eu percorri várias partes do Brasil e do Brasil nem tanto, mas em alguns lugares que eu fui na América Latina, na Europa, eu fiz o Caminho de Santiago 3 vezes. E quando eu comecei a voar, voltei a voar há 5 anos, eu voava na década de 90, lá em Barretos. E quando eu estava aqui em São Paulo, eu falei, não, eu vou voltar a voar, que é um prazer que eu sempre tive enorme. E aí, quando eu escolhi o anfíbio, até por uma influência de um amigo que provavelmente deve estar nos vendo, o João Bosco, e ele falou, poxa, compra um Petrel, o Petrel vai te dar essas condições para você, que você gosta de visitar lugares diferentes, novos. E aí, logo que eu comprei, e comecei a ter aula, o sonho de todo piloto é visitar Fernando Noronha, né? E eu imaginei, bom, eu sendo um anfíbio, anfíbio com água combina, e eu falei, bom, vamos cruzar o mar. Apesar de que isso é uma lógica que não se estabelece, porque o alto mar, a história é totalmente diferente. A gente vai perceber isso depois, né? Mas nada fora do planejamento que eu já tinha
de que o anfíbio, como o avião, eu aprendi isso rápido, ele não sabe o que tem embaixo. Se você tem um avião um avião confiável como o Petrel e com planejamento bem feito, você pode ir a qualquer lugar. E a exemplo disso, eu estou aqui, né? Eu fui e voltei. Então, quando eu fui fazer o Monte Roraima, no caminho, eu olhando o Brasil, a gente fazer o plano de voo, eu olhando o Brasil, eu disse assim, poxa, eu quero, de repente, eu posso fazer também outros lugares. Então, no caminho para Noronha, eu imaginei já que eu pudesse conhecer o outro extremo, que era a Amazônia, né, o extremo uísque, e falei, por que não conhecer os extremos? E os extremos não seria só norte, sul, leste, oeste, mas o nordeste, o noroeste, o sudoeste, o sudeste, que eu fiz, como você tem nesse mapa, dessa arte que abriu o programa, os pontos, né? Então eu saí daqui, num primeiro momento fui para lá em Fernando de Noronha, que foi uma experiência espetacular, né? Porque cruzar o mar aberto dá uma sensação muito, muito diferenciada, porque você, de repente, quando você está vindo do continente, Vitinho, você está ali, está olhando, você vê pessoas, vê gente, vê casas, mas quando você põe a proa para o mar aberto e você entende que você vai para um lugar que você só consegue enxergar no seu GPS, depois de muito, quando você faz a aproximação, o zoom, e aí você está naquele mar, e é um espaço, parece que você está no espaço sideral, porque o mar é azul, lá o alto mar, o céu é azul, os azuis eles se encontram, então, a não ser uma outra nuvem que você vê, você não sabe, parece que você está no espaço, né? E eu peguei um dia, graças a Deus, Deus muito generoso comigo, peguei um dia muito bom, que eu peguei um vento cauda do continente, quer dizer, eu saindo do continente para a ilha, para o mar. Peguei um vento de cauda. Isso, 95% das vezes, não acontece, entendeu? E eu peguei um vento de cauda do início ao fim. Aí o Petrelzinho voou além da conta. Olha, eu vou te falar, Marcos, foi a melhor performance minha. Não foi dessa viagem só do Noronha, foi de todas as viagens. Foi a performance de velocidade de ida a Noronha e retorno a Noronha. Eu fiz 106 nós de média. Isso eu tenho printado no meu GPS, que a gente printa lá o histórico, né? E fiz na volta, Vitinho, fiz 111. Às vezes eu estava a 129. Olha, gente, eu tenho isso gravado. 129 milhas, nós, com meia aceleração. E eu ficava espantado, porque eu falei, isso aqui não pode passar. Mas ele não estava forçando. Eu peguei um ventão de cauda, né? E foi me empurrando. E aí eu vi que Deus é bom comigo. Foi bom comigo. Eu não tive nenhum problema na ida e nem na volta. Eu não tive dificuldade. Foi tudo muito, muito em cima. É claro, exigiu um planejamento, muito contato, conversar com muitas pessoas, né? Me ambientei antes, conversei com quem já tinha ido. Fiquei 3 dias, aí me ajudou muito lá de Natal, o Edil, espetáculo, um cara sabe tudo de Fernando de Noronha. Aí eu fiquei 3 dias conversando com o comandante Edil. Falei, Edil, aí ele me explicando e me tranquilizando, muitas pessoas do clube me ajudando. Então eu tive essa tranquilidade para ir e fazer esse desafio feito, né? Que era quando a alegria que você tem, quando você está voando, você não vê nada, aí você vê aquele azul, azul, azul. E eu me lembro que eu estava falando com o controle, né? E com o controle depois comecei a falar com o centro.
Recife. E aí fala, olha, com 50 milhas você vai falar com a torre. Por mais que você esteja vendo o GPS ali, né, olhando e falar, bom, eu estou no caminho certo, sempre bate uma insegurança, né? E aí eu chamava, aí eu falava Torre, Copia, Lima Vitor Golf, Torre Noronha, aí nada, Torre, ô César, Rádio Noronha, copia o Lima Vitor Golf, nada. Aí quando chegou a 22, oi. Se me permite, acho que nós temos uma ilustração, vou colocar um trechinho aqui de um vídeo que você, inclusive, coordena, se eu não me engano, com o centro, né? E tem essa imagem maravilhosa aí que você está dizendo, né? Dessa que se encontra ali, você não sabe mais onde termina a água e onde começa o céu, né? Você foi privilegiado realmente com um dia muito bonito para esse voo. Então eu vou colocar esse videozinho aqui e aí você já complementa, porque é um pouquinho antes, né? Um pouco antes, você estava acho que ainda a 1h30 da ilha, né? Antes disso, quero mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando aí, o Sérgio, o Marcos Wesley, Gustavo, o Marquezinho, né? Também está por aí. Quem mais? Bastante gente por aqui, o Demetrio, Rafael Ferezini, Nicolas, Pastore. Galera, muito obrigado a todos aí pela audiência e fiquem à vontade, mandem aí as suas perguntas, né? Aproveitem que a gente está com o comandante aqui para compartilhar um pouquinho dessa experiência conosco e também, óbvio, que pode esclarecer algumas dúvidas para vocês. Acompanhe um trechinho aí do César Contígio nessa travessia até Fernando de Noronha. Centro Recife, copia o Papa Uniforme Lima Vitor Golf. Papa Uniforme Lima Vitor Golf, Centro Recife, afirmativo. Serviço de inovação de voo e alerta nível voo 095 correto e a critério. Informe estimado de pouso em Noronha. O estimado de pouso da presente, senhor, mais 1h50 minutos. Tá entrando alto, Vitinho? Não. Entre Lima Vitor Golf. Não, então, deixa eu só ilustrar, então. Nesse momento... Não entrou? Vou escutar novamente. Copia o Papa Uniforme Lima Vitor Golf. Papa Uniforme Lima Vitor Golf, Centro Recife, afirmativo. Serviço de inovação de voo e alerta nível de voo 095 correto e a critério. Informe estimado de pouso em Noronha. O estimado de pouso da presente, senhor, mais 1h50 minutos. Entre Lima Vitor Golf. Vitor Golf tem reporte em contato federal com a Rádio Noronha. Continua o vídeo, que é muito interessante. Reportará contato com a Rádio Noronha. Pode comentar, vou deixar o vídeo aqui sem áudio agora, Não, que então, acabou a sua folia. Né? É interessante porque aí no início nós estamos vendo uma nuvem, mas antes disso não tinha nuvem nenhuma. E é como a minha esquerda ali, na posição 11 horas, que você não vê praticamente nada, né? E aí, quando você começa a ter aquela dúvida, pô, eu estou no caminho certo, né? Aí tem uma hora que eu desloco o vídeo para vocês terem uma ideia de como é que é o sol batendo e como quer ver, eu posiciono a câmera, né? Aí é aquele solzão batendo em você, eu estava a 9.500 pés, que eu fui a 9,5, mas o cenário é esse, mais ou menos, sem as nuvens, a boa parte do tempo. E que eu nem ficava muito para baixo, viu, gente? Eu, na verdade, eu me concentrei muito num voo, no GPS, com todos os equipamentos que eu tinha. Nessa época eu não estava com o Garmin, né? Então eu tinha o iPad, tinha o iPhone, tinha todos os instrumentos para que a grande insegurança que bate é o seguinte: eu estou indo para o lugar certo. E aí é que você tem que se cercar. E nesse ponto é um espetáculo, porque quando eu cheguei, então, aí quando deu 50 milhas eu chamei Rádio Noronha, Copia o Lima Vitor Golf e tal, aí não deu 30 milhas, aí 25 milhas, quando foi 20, aí eu comecei a ficar preocupado. E a gente fica preocupado, né? Aí eu falei, puta, mas onde tá? Né? E aí começaram a ter mais nuvens e eu olhava, não dava para ver nada. E tinha
a questão, você fala que se eu tivesse que fazer um retorno, por exemplo, eu já não tinha mais combustível, né? Eu falei, tem que dar certo, né? Tem que dar certo. Porque eu tinha aquela ideia, vou até a metade. Se der, eu recuo. Se der problema, eu recuo. Eu tenho para voltar. Naquele momento eu não tinha mais, né? Era dar certo ou dar certo. Foi aí que, com 22 milhas, eu chamei Rádio Noronha, aí na Rádio Noronha na escuta. Eu falei, graças a Deus. Aí eu já comecei a ver a ilha. Aquela ilha é maravilhosa, né? Aí comecei a descer. Gente, a satisfação que a gente tem de realizar um sonho desse é emocionante. Quando de repente você vê aquele pontinho vai crescendo, vai crescendo. Aí é o avião, você deve ter uma ideia. Eu fui o menor avião a pousar, né? Que eu fui avisado lá pelo pessoal do aeroporto que o menor avião que pousou tinha sido meu até hoje, né? Que antes de mim tinha o El Bigodon do Cassiano, que tinha ido, que me ajudou demais, o Cassiano, inclusive, né? E aí, mas eles nunca tinham visto um avião pequeno assim. Então, eu notei que quando eu saí do aeroporto e quando eu fui lá fora, eu fui pegar o pessoal da aeronáutica foi lá me pegar, eu notei que tinha muita gente, tinha assim, umas 20 pessoas fora do aeroporto, porque quando eu fiz o circuito, as pessoas foram lá para ver o avião. Porque não acreditava que um avião tão pequeno tivesse chegado. Então, quando eu fui no restaurante, por exemplo, as pessoas falavam, olha, não, esse que chegou naquele aviãozinho. Naquele aviãozinho. E aí o pessoal falava, nossa, mas parece de brinquedo, né? A ideia que se tinha lá é que, até uma matéria do G1, a menina fala que um microavião, certo? Porque quem olha fala, isso aí não cruza 225 milhas, se não me engano, do nosso, né? 225 mil náuticas. Era uma coisa impressionante. E eu tava lá um azul, né? Um 737, aí tinha um Baron, e aí tinha, vocês viram aí na imagem, o Petrelzinho ali, né? E o Petrel, ele é metido, né? Ele é invocado, o avião invocado esse. Vale ressaltar também, na dificuldade da travessia, o seguinte, com um ventão de cauda desse, né? Você falou que estava 106, 111 nós de GS. Se você volta, você está com esse ventão de proa. Já não dá mais. E vale ressaltar também que o pessoal voa avião mais rápido. O Petrel dá uma cerca de 85, 90 nós, né? Então acima de 100 já está próximo da barreira do som, né? A gente brinca. Vale frisar, né, Vitinho? Vitinho. Você sabe que eu, naquela época, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Quer dizer, não é que eu não tenha muito, eu tenho pouco, não é que eu sou modesto, não. Eu me considero ainda um piloto muito manicaco. E há quem diga que é por isso que ele foi, porque ele não tinha essa experiência toda e não tinha noção do perigo. Não tinha, justamente. E quando eu fui, eu falava assim, mas vem cá, tinha aula com o Edilson, né? Eu disse, não, se você vai aqui, 90, 95, nós, né? Ele pega, aí eu falei assim, pô, aí começou 106, 111, 100, na ida, o máximo foi 119, falei, 119, essas estruturas aqui, mas eu tava meio aceleração, era um ventão que batia. O que você falou, Vitinho, eu também pensei, se eu tiver que voltar, tô ferrado, entendeu? Mas aí, eu tenho mais hoje, me dá mais frio na barriga hoje, pensando, do que na época. Eu ficava eu fiquei muito tranquilo, eu me agarro muito com Deus, né? Então eu estava assim, Deus, nós estamos juntos. E aí quando eu vi aquela imagem, aquela cena maravilhosa, eu falei, não, vamos para lá. Aí eu pedi ao controle, ele falou assim, ele me perguntou a minha intenção, eu falei, olha, eu vou fazer um circuito para reconhecimento 2 vezes, porque você não pode sobrevoar a ilha. Mas eu fiz um sobrevoo à ilha, porque eu fiz o circuito 2 vezes de reconhecimento, né? E é uma ilha tão pequena que, vendo o avião daquele, era inacreditável saber que um avião daquele tinha chegado. Eu percebi isso por todo mundo olha, 80% das pessoas que eu conversei na ilha tinham visto o avião chegar. Porque é muito pequeno, né? Então, você voa ali, sobrevoa, você pega a ilha inteira e as pessoas ficam olhando. E o Petrel,
ele tem uma característica, ele chega chegando, né, com o barulho dele. Ele é pequenininho, mas é barulhento. E chamou a atenção de todos. E foi realmente chegar naquela ilha espetacular. Eu lembro que o clube eu estava postando, né? Eu lembro, Vitinho, que vocês lembro. Quando chegou aquela ansiedade, será que deu certo? E vocês me acompanhando nesse processo. Eu decolei, falei, estou decolando. E aí eu estava com Deus e com vocês ali, né? Fazendo o caminho. E graças a Deus foi ótimo, excelente. Aí eu fiquei, não tinha combustível, fiz a logística. Ô César, combustível, eu tive. Inclusive, você falando do combustível, aqui deixa eu só localizar aqui, nós temos uma pergunta, o Amarildo Pereira, né? Ele comentou aqui, ele perguntou se o tanque foi suficiente para travessia ou se foi colocado tanque auxiliar. Se você puder responder para ele rapidamente aí. Não, Amarildo, eu coloquei, eu levei combustível. Eu tive que levar o combustível. Lá eu completei um pouco de combustível que era a gasolina normal, mas completei pouco, mas eu levei o combustível suficiente, né, e que deu para eu sair de lá com o tanque cheio, porque também eu não tinha opção de... Era sair com o tanque cheio, porque em outros lugares eu levava um tanquinho e falava, paro para abastecer. Lá eu não tinha condição. Eu percebi, era na época do solstício lá. O mar estava muito revolto, quer dizer, eu poderia, numa pane, talvez pousar, sobreviver, decolar, impossível decolar daquele mar, entendeu? Eu não acredito que teria condição. Essa daí essa foto é uma foto indo, né? Mas aí perto mas dá para ter uma ideia como é que é entrar no mar. Mas você chegou a ver o atol das Rocas, não? Como? Você chegou a ver? Não cheguei. Não cheguei, um pouco na frente, o Atol das Rocas, um pouco na frente. Eu quero, numa próxima oportunidade, ter como base, se nós tivermos combustível em Fernando de Noronha, de poder ir para até o atol. Porque se fizer uma coordenação, e eu tentei fazer isso, nós conseguimos levar um barco apropriado, né, que é um barco tanque, para levar um combustível. E aí tem que ter uma comitiva. Eu gostaria muito de organizar, fazer uma coisa, um conjunto, uma revoada para Fernando de Noronha. E aí com combustível Fernando de Noronha nós poderíamos ir até o Atol das Rocas, que seria bem legal. Entendeu? Olha aí, já fica para se pensar na possibilidade aí de um encontro do Clube do Anfíbio lá em Fernando de Noronha, né? Seria muito bacana, experiência única. César, nós programamos esse bate-papo aqui em 1 hora, nós falamos, será que a gente vai conseguir conduzir, né? Porque 1 hora é bastante tempo, já passou, tudo bem, nós atrasamos um pouquinho isso aqui, mas já se foram 20 minutos, nós estamos falando de Fernando de Noronha e certamente falaria muito mais ainda, né, sobre Fernando de Noronha. Mas você tem muita coisa ainda para nos contar, a gente quer explorar um pouquinho disso tudo ainda hoje. Fernando de Noronha começou... você deu um tempo depois, retornou, né, deu um tempinho, e meados do ano passado, me corrija se estiver errado, você retomou esse projeto voando aí, dando sequência aí nos extremos do Brasil, né? Foi isso mesmo? Sim, foi. Eu fui em Fernando de Noronha no final de dezembro de 2016, e depois disso eu percebi duas coisas. Primeiro, que eu tinha que me organizar financeiramente, né? Mas principalmente adquirir mais experiência. Deu tudo certo, mas eu sentia que para ir fazer as outras pernas, os outros pontos, eu teria que ter um pouco mais de experiência. Eu comecei a adquirir essa experiência e também comecei a equipar melhor o Petrel. Quando surgiu o Garmin G3X, né? Eu comprei nos Estados Unidos e foi o primeiro Petrel até a instalar. O próprio Rodrigo fez isso na fábrica como um teste, falou assim, olha, eu vou fazer aqui, a ideia é colocar lá na frente, então vamos fazer no seu e a gente já serve como um parâmetro, né? Seria um piloto.
E nós fizemos, e aí com o G3X, gente, realmente, o Garmin G3X é uma coisa fora do padrão, é muito bom. Isso me deu uma condição maior de fazer os outros lugares, além da experiência. Então, aí eu retomei também financeiramente e tempo, né? Aí eu retomei o ano passado, em junho, e eu vou te falar uma coisa, de tudo, olha aí, foi essa imagem quando eu estou lá printado do Extremo Whisky, Serra do Moa, né? Serra do Divisor. Você tem uma ideia, nessa foto, eu estava a 8.500 pés, eu enxergava a Cordilheira dos Andes. Já vi a cordilheira à minha frente, devia ter umas 100 e poucas milhas, de tão longe. Eu lembro que eu falava com a Carla, lá do Acre, era tão longe, que eu estava no sol, me escondendo do sol, e a Carla estava aqui em São Paulo, a gente estava no FaceTime, no escuro, totalmente escuro. Lá ainda tinha sol, um sol considerável, que eu me abrigava, e aqui já é escuro. Então, aí eu me organizei para fazer e fiz o extremo, como eu já tinha feito o extremo eco, fui fazer o extremo whisky. E foi realmente, o Acre é muito mais longe. E talvez o trecho, a história da Amazônia, gente, é outra pegada. É outra pegada. Que tem a beleza, claro, tem o desafio, tem o medo, tem tudo indo para Noronha, não tenho dúvida. Mas essa lá em Cruzeiro do Sul, é muito interessante, no meio da Amazônia, essa foto. Mas quando eu atravessei, que eu cruzei de Cruzeiro do Sul para Tabatinga, é uma perna de 3 horas e meia, por dentro, aí, eu até estava falando com o Vitinho antes, falou, a gente vai abrigado por rio, mas lá não tinha. Lá, na verdade, esses são os amigos de lá, não tinha rio, eu tinha que cruzar por dentro por cima da mata, e no lugar, gente, que, por exemplo, lá naquela região que é o Vale do Javari, é o lugar mais inóspito da Amazônia, tanto é que das 11 tribos do Amazonas, né, do estado do Amazonas, 11 tribos isoladas, 9 estão no Vale do Javari. Por quê? Porque aquele vale, você tem os rios que, quando sobe 12, 15 metros, e aí a água se espalha e forma um igapó, né? Forma um igapó. E esse igapó, ele se estende ao longo de cada margem por até 150 quilômetros, entendeu? Porque a Amazônia é retinha. Aqui no meio, como vocês podem ver, nas laterais é igapó, é água. Portanto, quando eu conheci a mata por dentro, a selva, lá em Cruzeiro do Sul, e eu vi o tamanho das árvores. Cara, Vitinho, era uma árvore que... a média das árvores, lá se vocês olharem na internet, vão ver, é de 37 metros de média. Isso é um prédio gigantesco. E aí, ela não tem nenhum tipo de galho, nada, é um tronco reto que abre as copas lá em cima. Eu falei, minha possibilidade de algum problema aqui é zero. Eu tinha uma cordinha do Petrel, que é aquela que a gente leva da poita, que dá 18 metros. Eu falei, aqui é um problema, enfim. Mas lá eu tive a sorte de ter aliás, o piloto é um espetáculo, né? O piloto aí é uma classe especial, assim. Eu conhecia um cara que eu comecei a acompanhá-lo na internet, o comandante Elfson Tavares, ele tem um canal voando na Amazônia, e eu ficava vendo de madrugada para aprender a voar na Amazônia, né? E quando eu cheguei na boca da Amazônia, que é lá no Rio Branco, assim, uma Amazônia, na hora que vai fechar mais, eu cruzei com ele, coincidentemente, num aeroporto pequeno, que era uma base dele, eu não sabia, que era Água Limpa, e aí eu vi, ele chegou no carro, eu falei, mas conheci esse cara pela internet, né? Aí fui conversar com ele. Gente, ele me deu todo o suporte, todo o apoio. E aí, quando eu falei o que eu queria fazer, depois ele me confessou isso. Quando eu falei o que eu queria fazer, não, eu vou cruzar de Cruzeiro do Sul para Tabatinga. Aí ele, claro que ele não me tirou, não me desiludiu nada, não tirou a minha expectativa, e só falou, olha, você tem que se cercar de algumas precauções, né?
vamos entender isso melhor. E aí ele me orientou muito sobre todas as situações. Foi aí que eu fiz, eu cruzei no outro dia, mas realmente eu voei assustado. Não que ele tenha me assustado, com o que eu vi. E quando eu fui, e que eu cheguei em Tabatinga, eu fiquei mais assustado ainda do que eu já tinha feito. Né? É interessante isso, você ficar com medo do que você já fez, né? Mas eu fiquei com medo do que eu já tinha feito. E aí, de Tabatinga para frente, eu resolvi só ir pelo rio. Então, Tabatinga é a divisa do Brasil. Então, Tabatinga, Letícia, Colômbia, Tabatinga, Brasil e Santa Clara, no Peru. Né? Então, é só uma tríplice fronteira lá. A tríplice fronteira. De Tabatinga, eu vim pelo rio. Então, quando eu comecei o rio Amazonas, Solimões ali, na divisa do Brasil com a Colômbia, onde né, o rio começa brasileiro, eu fui seguindo o rio, saindo para ir para o norte, mas sempre voltando pelo mesmo ponto, e fui até a Foz. Então eu percorri o rio inteiro como se fosse um barco mesmo, assim, porque eu fui em cima dele. E dificilmente eu cruzava algum pedaço. Eu fiquei assim, com medo. A gente piloto tem que ser assim, nós não podemos falar, eu fiquei com medo. Quando eu cruzei, que eu já tinha feito, eu falei, agora eu não vou mais em mata, em selva, não vou voar em cima do, que o seu Messias falava, a clorofila. Não vou voar em cima de clorofila. Aí voei pelo rio e fui bem em cima e fui até Macapá. Então eu saí de Tabatinga e aí eu vejo hoje, gente, esse processo que nós estamos vivendo do coronavírus naquela região, Marcos. Eu percebi a precariedade que se tem de estrutura, não tem nada, não tem, você tem você tem um posto de saúde, um médico que vai a cada 15 dias, e eu pensei comigo, eu até comentei com a Carla aqui, falei, meu Deus, se esse corona chegar lá, como é que essa pessoa vai fazer? Né? Não tem o que fazer. E, infelizmente, é o que chegou, e nós estamos vendo as pessoas morrerem. Eu até entrei em contato com um piloto de Petrel, um companheiro nosso, o Loi, que está lá em Santo Antônio do Içá, que é uma das cidades proporcionalmente que mais morreram. E Santo Antônio tem 20 mil habitantes, mas está morrendo muita gente para aquele lado. E ele falou, e ele é um cara espetacular, eu fiquei na casa dele, ele me acolheu, é um americano, ele é do clube, né, que lá não pega muita internet, e ele me deu todas as dicas e conseguiu uma gasolina, né, para eu seguir viagem. Mas ele tem um trabalho maravilhoso, que ele pega as pessoas, tribos, vai lá nas tribos indígenas, pegam as pessoas doentes e leva para cuidar em Santo Antônio do Içá, né? É um trabalho que se faz na Amazônia muito bonito, como tem o nosso companheiro, nosso pastor, que também faz um trabalho lá em Benjamin Constant, né? E muita gente que é piloto e que tem essa solidariedade, que todos têm, né? Mas essa de olhar para o próximo e fazer um trabalho exclusivo é para poucos, que eu respeito e admiro profundamente, como é o caso desses pilotos da Amazônia. Ô César, e aproveitando... Você que tem conhecimento com ele, para dar entrevista aqui para a gente, falar um pouco dessa realidade lá. Porque olha, é um Brasil muito distante da nossa realidade aqui, e eu vejo que a aviação anfíbia é fundamental para ele. Olha, lá na Amazônia tem muito, né? Por exemplo, eu fiquei eu nunca me senti tão amparado de Petréis, porque o seu Messias foi meu host, ele que me ajudou em tudo lá, o seu Messias, que se tiver, eu quero mandar um abraço enorme, uma pessoa, figura maravilhosa. Alegria, alegria, viva a vida, viva Deus, né? Essa é a frase do seu Messias. Que figura humana maravilhosa que é o seu Messias. E aí, grande abraço. Deu todo o suporte lá, e aí eu fiquei num hangar com 14 Petréis, entendeu? Parecia um ninho de Petrel, né? O Marquezinho que está nos vendo, ele faz lá a manutenção dos Petréis e realmente tem muito piloto, porque é totalmente apropriado. Eu acho muito legal fazer não só com alguém lá eu tenho um piloto, por exemplo, o Júnior, que é piloto de Petrel,
ele estava com 1.500 horas com o Petrel voando a Amazônia. Aí que eu digo para você, gente, 1.500 horas. Eu voei até agora 490. Ele tem 1.500 nesse Petrel, só ele fez. E voando a Amazônia sem nenhum problema. Na Amazônia, ele é um empresário muito bem sucedido lá. Ele tem menino novo, jovem, e ele cruzava, pega o Petrel para dar assistência da empresa dele. Ele até cola lá e de repente vai para tal cidade. E ele tem muitas aventuras, porque ele já pegou chuva, ele já pousou em tribo indígena que nem falava português, com a namorada dele, que é louca, que ele enrola até hoje, né? Que eu falo para ele, você está enrolando essa moça, uma moça maravilhosa, espetacular, e que eu tenho que casar logo. E ela acompanhava. Ele também foi para Fernando Noronha. Ele também foi para Fernando Noronha. Tem muita, o Júnior deve ter muita história muito legal, mas tranquilo, absolutamente tranquilo, na dele. Eu me lembro que agora eu tive, logo que a gente chegou, eu estava com uma pequena pane no avião, estava me incomodando muito isso. Ele às vezes ele morria no pouso, só no pouso. E aí eu fui verificar isso em voo, nenhum problema. E eu lembro que eu fui fazer um teste depois de consertado e tal, o Marquezinho e o Roberto resolveram para mim, e aí eu falei, eu quero pousar aqui lá em Manaus, e tem lá o rio onde encontra os Solimões com o Rio Negro, né? Aquela coisa. E aí, ventando, aí eu falei, Júnior, vou fazer um pouso aí, o que você acha? Ele olhou para mim e falou assim, tranquilo. Parece ser o Messias, tranquilo. Cara, a hora que eu vim para pouso, um vento enorme, bateu, a hora que eu dei a primeira pancadinha assim, o avião subiu. Segunda, que vai descer. 3, porque geralmente dá 3 no mar, você dá 3 e pousa, né, no canal ali. Foi 3, 4 e parece que o vento batia, ele não queria parar. E olha que eu olhei pro Júnior, a água até entrou. E eu olhei para ele, ele falou, tudo sob controle. Eu falei, é muito sangue frio, porque eu estava com muito medo. E ele, realmente, o Petrel, ele estava com 1.500 horas e falou, olha, eu vou comprar outro Petrel. Então ele estava comprando um outro e com 1.500 horas no Amazonas. Mas enfim, quando eu pousei lá e que eu fiquei, eu voltei depois de 15 dias e aí fui fazer o extremo norte, porque a gente tem a ideia que você fala do Iapoque ao Chuí, e que na verdade o extremo norte, agora o IBGE corrigiu, não é o Iapoque, né? Na verdade é o Monte Caburaí, então é do Iapoque ao Caburaí, que é o extremo norte. O Caburaí é um monte que fica ao lado do Monte Roraima, certo? E que para mim, como marco fundamental, deveria ser o Monte Roraima. E aí eu segui, fui até Manaus, de Manaus eu subi para Boa Vista, aonde eu encontrei um pessoal maravilhoso, tem o pessoal da Timbalada, é um aeroporto que tem um Petrel, 2 Petréis, tem o do Dr. Rudolph, que é um médico, e também do Wallace, que guarda lá. Mas aí nós fizemos uma comitiva na segunda-feira, era para ser no domingo, eu me atrasei, peguei uma chuva muito grande, foi um dos maiores problemas. Isso aí é chegando lá em Cruzeiro do Sul. É muito interessante essa foto, porque quando eu cheguei em Cruzeiro do Sul, eu peguei uma chuva e eu falei, vou desviar. Quando eu desviei, não dá para ver nada atrás. Quando eu fiz um 360, falei, eu vou voltar, tinha uma chuva vindo também. Aí eu falei, não tem como, eu vou ter que entrar no meio dessa chuva, que estava mais fina, e fui no visumento, né? Ali, controlando, só olhando para dentro, não olhava para fora. E foi quando eu pousei na cabeceira 10. Eu tenho uma imagem legal dessa aqui. Eu olho assim, eu vou descendo, controlando no GPS, aí a hora que eu vejo a cabeceira da pista. Falei, graças a Deus. Aí eu pousei. Foi nesse momento que eles estavam me esperando, esse grupo, que vocês viram a foto anterior. Aqui, essa foto é muito interessante. Uma coisa, gente, infelizmente, um pássaro característico da Amazônia habitada é o urubu. É uma coisa que não faz jus à beleza da Amazônia.
mas as pessoas entram, elas vão deteriorando. Essa imagem foi da chuva que eu peguei, Marcos. Essa chuva eu peguei lá em Santa Maria do Boiaçu. E essa chuva foi uma chuva que foi para... Essa saindo antes de chegar em Manaus. Eu peguei várias chuvas, só que eu contornava. Teve uma que não deu para contornar, eu tive que voltar. E ela estava tão forte que eu pousei. Quando eu pousei em Santa Maria do Boiaçu, que é uma cidadezinha, quer dizer, uma vila, e que eu pousei numa pista que não pousar, porque eu vi uma pista enorme de cima. Eu falei, se eu tiver que pousar, eu volto aqui. Só que quando eu vim para pouso, falei, mas tem muito mato na pista. E aí, a hora que eu pousei, afundou a roda. E ela saiu, ela bateu no areião e saiu assim. Eu falei, puta, como é que pousa nessa pista? Mas ninguém pousava naquela pista. Na verdade, ela tinha sido feita e tinha uma pista ao lado. Essas pistas. E eu fui e pousei na pista depois, que uma pessoa me ajudou lá, um matuto que eu pensei que estava com uma arma, mas não estava, enfim. E aí eu parei. Fui para Boiaçu, de Boiaçu, Boa Vista, eu fui até o Monte Roraima, que foi uma das coisas mais espetaculares que eu conheci. Se alguém tiver uma oportunidade, gente, é assim, sobrevoar a Amazônia, que é espetacular, mas sobrevoar o Monte Roraima é algo indescritível. Porque ele é tão majestoso, ele é tão imponente e ele é tão gigantesco que você se sente um mosquitinho sobrevoando aquela imensidão negra, enorme, que olha para você, porque parece um animal olhando para você, tipo assim, qualquer hora, se eu quiser, eu te engulo, entendeu? Realmente é um negócio que você tem que ter um respeito pelo Monte Roraima enorme, mas eu consegui fazer, tive a oportunidade, o privilégio de fazer o 360. Porque entre o Monte Roraima... Ô César, só te interrompendo um pouquinho, você comentou, né, cara, é uma coisa que a gente percebe muito quando a gente voa, esse companheirismo, né? Todo lugar que você chega, sempre tem alguém disposto a ajudar, né, cara? E eu sinto, assim, na aviação como um bem que você não tem preço, não tem como pagar a hospitalidade, a receptividade que as pessoas geralmente têm conosco, né? Você sentiu muito isso, até porque você sobrevoou, era imprescindível esses apoios para você, porque você estava numa região que ou alguém, né, te auxiliava ali com alguma coisa, ou realmente você estaria sem saída. Então isso é muito bacana, cara. Eu acho que é fantástico, vale a pena realmente você frisar isso, é muito válido, porque é uma lição que a gente tem e viram realmente irmãos de asas, né? As pessoas que a gente passa a considerar como alguém da família, como um irmão mesmo, porque está sempre presente, sempre auxiliando, né? E a gente sente isso no grupo, uma dúvida que você tem, você posta, sempre alguém já se propõe a auxiliar, dar uma informação. Agora, quando você precisa pessoalmente ali, você vê que isso não é diferente, né, cara? Isso é muito legal. Ô, Marcos, eu quero tanto corroborar isso, que é o seguinte: o que leva uma pessoa, assim, de repente largar tudo que ela tem e saber ir lá no seu hotel, te pegar, desmarcar uma viagem que ela tinha no dia seguinte para te orientar? O que te leva uma pessoa, como aconteceu com o Elvison, como aconteceu, por exemplo, de ele chegar e organizar todo o meu processo de chegada a Cruzeiro do Sul, que já tinham pilotos me esperando, né? O que leva, por exemplo, uma pessoa me esperar e comprar, ficar estocando combustível para me esperar, que eu nunca tinha visto na vida, me esperando, me leva para a casa dele, durmo com a família lá na casa dele e me leva no dia seguinte de madrugada para decolar? Como, por exemplo, o que leva um grupo de empresários, médicos, que iriam no domingo? A gente era para fazer no domingo a viagem ao Monte Roraima. E eu me atrasei na chuva e fizemos, de repente eles desmarcaram todos os seus compromissos, falaram, não, nós vamos com você, nós vamos fazer na segunda. E foram na segunda, quer dizer, é uma irmandade fora do comum. Eu tenho a oportunidade, eu tenho o privilégio de participar de vários grupos, eu falo isso para todos, de grupos de outras atividades, né? Então,
profissional, político, social, mas nenhum tem essa característica dos pilotos e da irmandade que se tem, porque parece que você conhece há muito tempo. Você chega, eles já te conhecem, você já os conhece, e quando sai, você fala, outro dia eu estava falando com o piloto lá de Boa Vista, parece que eu nem tinha deixado de vê-lo. A gente, parece que os amigos, quando eles se fazem de verdade, o espaço, o tempo, esse gap não existe. Quando você vai falar, você parece que estivesse falando com ele ontem, né? E então, isso daí, eu quero fazer uma referência especial. Os pilotos são irmãos e são espetaculares, todos eles. E aí, quando você fala assim, pô, eu acho que é mais uma característica da gente aqui do Sudeste, né? Aí você vai subindo e vai percebendo que não, uma característica do Brasil, né? Eu me lembro quando eu parei lá que eu não estava prevista uma passagem por Costa Rica, eu tive o piloto, eu parei lá, eu falei, olha, eu tô com um problema aqui. Aí ele falou assim, você não tem problema, você tinha. Eu falei assim, que maravilha. Eu tenho combustível e eu não tenho onde guardar meu avião. Você vai ter os dois, porque eu vou conseguir para você. Eu falei, puxa, então, e como é que eu vou? Era longe da cidade. Aí ele falou, não, você acha que eu vou deixar você pegar um táxi? De forma nenhuma, eu vou te levar no hotel. E me levou e me buscou. Então, o que é isso? O cara me viu aquela hora. Ele não sabia, eu não tinha falado com ele. É uma coisa impressionante a solidariedade que tem entre os pilotos. Eu acho que é a coisa que mais emociona todos nós. Realmente isso é fantástico. Aproveitando aqui, ó, só mandar um alô aí pro pessoal que está participando, o Marcos Wesley perguntando aí quando a aventura continua. Nós vamos finalizar falando do que vem por aí ainda, né? O Cássio Giordani também falando aqui que conheceu o barulho da máquina lá no Maranhão, comandante César Fera. Olha só, tá famoso, já conhece pelo barulho. Essa coisa maravilhosa. O Silas Lima também, dando boa noite a todos. Rodrigo Calheiros está por aqui. O Fernando Rei perguntou a questão do combustível, você já comentou. Miguel Abud, grande abraço. Pedro Henrique. Abraços aqui a presidente e ao vice-presidente do Clube do FIB, muito obrigado. O Abud dizendo fantástico. Guilherme Contígio aqui, ó, também muito legal. O Rodrigo Calheiros comentou aqui, acho que voo VOR, deve ser voar olhando o Rio, né? É verdade. O Wesley Correia também aqui, dizendo que tem um amigo em Benjamin Constant. E olha, tem um comentário legal aqui, ó. Morro de orgulho do meu pai. Esse cara é foda. Foda, viu, Lorena? Tem que tirar o chapéu pra esse cara, viu? Parabéns pelo paizão aí. Orgulho merecido, seu pai gosto muito, enfim. Sérgio Silas também aqui, admiração singular por esse homem sem igual. Deus coloca pessoas em nossas vidas que somos, motivam cada momento. Gratidão, César. Edil Araújo também, capitão, belo papo, quando voltar para Noronha, não deixe de nos fazer uma visita a João Pessoa. Wallace Porto, foi um grande prazer em receber em nosso ilustre Roraima. Rodrigo Marquezinho também, parabenizando. E quando o cara é gente fina, vira um prazer. Grande abraço, inspiração também, o André Saba. Cara, muito bacana, né? O Mauro também, o Steph, aí, advogado. Começa a falar de piloto, aí começa a lembrar, não tem como emocionar. Mas eu sou chorão, viu? Então, cara, mas isso querida, que me acompanha, minha família, que eu quero agradecer demais, a Carla, meus filhos, que, na verdade, eles sofrem comigo, né? Então, a Carla ficava... Claro. Aqui, na expectativa, eu cruzando toda a floresta e claro, me acompanhava pelo esporte, mas você não tinha contato nenhum. Teria contato quando eu chegasse, ficaria 5, 6 horas totalmente fora do ar, né? Então, eu quero muito agradecê-los, né? Com todos os que participam dessa família também, que todos são pilotos, viu? São meus copilotos, mas são pilotos de alma, e são minha família querida, que eu amo. Parabéns, comandante. Ô César, e o Edil, ele foi engraçado. Olha como Deus é maravilhoso conosco.
Quando eu fui para Noronha, eu encontrei o Edil. Coincidentemente, no aeroporto, não tem coincidência, no aeroporto esse Edil. Aí o Edil começou, olha, tal, e eu falei, Edil, você vai, comandante, me ajuda. E ele foi com a esposa, com a filha, fomos jantar, conversamos. Ele me deu um suporte, eu tive segurança para ir. E eu me lembro o seguinte, que ele falou, não é nada demais, não, você vai ter condições aí. Aí eu tava com o presidente, o Edil deve conhecer, o presidente do Aeroclube lá de João Pessoa, e aí o cara falou assim, ó, o pessoal falou, não, e do Petrel, eu vim com um monomotor para Noronha, que isso, não é tão assim. Aí o cara falou, olha, também acho que não é tão inusitado. Eu já conheço uns 100 pilotos que foram para Noronha, né? Mas nesse negocinho aí, ele contou pro Petrel, falou assim, é o primeiro. Gente, isso é antes de eu ir. Quando eu fui, realmente, aquilo eu acordei no outro dia, putz, ele levou nesse negocinho aqui. Mas o Edil foi que me ajudou demais, que eu agradeço. E aí, na boca da Amazônia, eu encontrei o Elvison, que foi os anjinhos, assim, que colocou. E aí, olha a diferença, gente, que legal entre os extremos. Lá no extremo, né, Eco, o Edil, e no extremo Isque, aí vai dar 6 mil quilômetros, o Elvison. Aí, quando eu falei das minhas experiências e falei quem tinha me ajudado lá em Noronha era o Edil, ele falou, o Edil é meu amigo. Os dois são amigos e são dos extremos, e justamente os dois, os melhores que eu conheci, né, que para mim são no Nordeste ali, os caras com maior experiência, e o Elvison lá na Amazônia, assim, quando eu digo Amazônia, o fundão da Amazônia, né, lá na divisa com o Peru, e porque eu fui subindo Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana. Esses dois foram muito, somado a todos os outros, mas muito importante para me dar tranquilidade nessa viagem aí, nesse desafio. Legal. César, gostaria que você comentasse resumidamente para a gente 2 momentos especiais nessa viagem. Aquele momento que te deixou assim, mais apreensivo e aquele momento que te trouxe mais alegria, mais satisfação, e que você possa ter dito naquele exato momento, falou, puxa, e por isso aqui já valeu a pena. Olha, momento talvez de maior, pensando nessa viagem, que ela está muito mais presente na minha cabeça, né? Voando pelo Acre, subindo até Monte Roraima. O momento mais difícil foi quando eu peguei uma chuva saindo de Manaus para Boa Vista. Eu estava no rio, sobre o rio, e uma chuva muito forte, muito grande, um paredão, e eu voltei. Quando eu vi, eu estava me aproximando, eu falei, não vai dar para passar, eu vou voltar. Mas quando eu voltei, o vento estava muito forte, me soprando, e eu procurei o primeiro lugar quando eu me abriguei lá em Santa Maria do Boiaçu. Foi um momento, mas eu tive muita tranquilidade, engraçado, né? Eu tenho vídeo gravado disso, foi muito bem editado, que eu quero agradecer o Salles, do canal Piloto, que editou um vídeo. Quem quiser ver lá no canal Piloto, essas imagens, quando eu estou chegando, eu falei, eu vou voltar. E lá, realmente, depois, eu olhando, eu sinto frio na barriga, assim, de ver aquela chuva que foi para Manaus, essa mesma chuva, e morreram 2 pessoas, foi uma das maiores chuvas nos últimos 2 anos que tinha acontecido em Manaus. O momento de maior alegria foi engraçado. Eu fiz um amiguinho, um menininho chama Enzo Gabriel. Quando eu pousei lá aliás, que eu fui preso lá eu pousei numa pista, eu fui para Costa Marques, não consegui, não achei a pista em Costa Marques, alternei numa pista do Exército, é uma história longa que a gente tem pouco tempo, mas eu alternei, pousei na pista, o Exército foi lá e me apontou a arma e falou, você está detido, e me levou. E depois me liberaram quando viram, depois de 4 horas sentado lá me interrogando. Aí foi Santa Maria do Boiaçu, essa foto, muito legal, todo mundo me ajudando, a comunidade. Mas lá em Costa Marques, teve um menino que ele se apaixonou, porque
7 anos e o sonho dele era ver um avião, ele não via nem avião voando, né? E aí depois ele viu um avião, ele entrou no avião, eu coloquei ele em cima do avião e ele ficou... E até hoje ele entra em contato e me manda recados. E a alegria dele é tão contagiante que até hoje, quando eu lembro de alguma coisa gostosa da viagem, eu lembro do Enzo Gabriel, que é um menino, uma característica bem de mestiço, de indígena, assim, que ele mora em Costa Marques e sempre manda mensagem para mim, pro tio, dizendo quando é que eu vou lá voar com ele. E eu já disse para ele que eu vou voltar em Costa Marques, que é no meio da floresta divisa com a Bolívia, mas que foi onde tem um maior forte, né, feito por europeus fora da Europa. Eu vou voltar, e foi um momento muito bonito do encontro com as crianças que eu tive, e que cada lugar que eu pude, eu voei com todas, eu voei com todo mundo, fazia festa em Santa Maria do Boiaçu, fez uma fila, eu acho que eu voei com umas 22 crianças lá, todo mundo chegava, vamos voar, vamos voar, vamos voar, vamos voar, que eu falei, não parei porque eu tinha combustível, eu falei, não vou chegar, mas que bacana, o contato com as pessoas, com gente, foi o que mais me emocionou. Isso é o que mais realmente vale a pena, né, e que você fala, puxa, fiz algo e marquei a vida dessas pessoas. César, Deus, nota-se que em seus vídeos, em seus depoimentos, né, falando dessa viagem, fica muito notada a sua grande gratidão a Deus. Acredito que tantas horas sozinhos ali que você passou, tantos sentimentos na cabeça, como nós falamos ainda há pouco, horas alegria, horas de entusiasmo, horas de tensão, horas de medo, por que não, né? Porque é normal a gente sentir medo, sim. Foi a dele junto a ti? Olha, eu senti Deus, eu sempre, se você falar, né, engraçado, eu peguei uma chuva, olhava o horizonte para Fernando Noronha, peguei a chuva lá na Amazônia, para Fernando Noronha eu olhava aquele céu azul com o mar azul, nada. Quando eu estava cruzando, fazendo 360 no Monte Roraima, eu passei na garganta da morte, né, que é entre o Buquenã e o Monte Roraima, que pouquíssimos passam. E aí, se você falar que eu senti medo, eu tenho medo depois, mas eu tinha tanta presença de Deus comigo que ele me dava um suporte enorme. Então, se você falar como é que é Deus, Deus é tudo, né? É o que me fez ir, né? É o que me fez voltar, é o que me fez estar aqui. E o que vai me fazer ir para o Rio Grande do Sul, lá no Chuí, né? Cruzando e voltando passando por Foz do Iguaçu, cruzando os Pampas. Eu quero visitar aquela região maravilhosa lá, com certeza. E Deus Deus é que vai me proporcionar esse privilégio. Bacana, Deus, cara, mais uma vez, parabéns aí para você. A gente, falando da aviação anfíbia, falando da aviação como um todo, né, em especial da aviação anfíbia, a gente só tem a te agradecer realmente por levar essa aviação anfíbia, é o propósito do Clube do Anfíbio, é o propósito de todos os amigos, né? E só para fechar, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse seu companheiro aí, cara, de viagem, que foi essa aeronave tão valente que a gente fala tanto, né? O Super Petrel. Temos outras aeronaves anfíbias aí, mas o Super Petrel em si é um equipamento que, sem dúvida, te inspira muito confiança para que você possa ter feito uma aventura dessa a bordo dessa aeronave, que vale a pena citar, né? Uma aeronave brasileira e feita com muito carinho e que agrada a todos que nela voa, né? Você sabe, Marcos, que quando eu tinha uma amiga minha, que agora recentemente eu fui no Alvale, e ela queria conhecer a aeronave. Ele falou assim, olha, eu quero conhecer seu avião, né? E aí foi ela, o marido, os filhos, e quando abriu o hangar, né? Então tem lá, o hangar eu tenho três, então nós temos 3 petréis. Nós temos o meu, do seu Nicolas, comandante Nicolas, comandante Rei. E aí tem outros aviões maiores. E
quando eu apontei, ela falou assim, não, você não foi nisso daí. Você não foi no Brasil nisso. Quer dizer, quando eu entro nele, e aí eu vejo aquele lugar, eu sinto tanta segurança e tanto conforto, tanta tranquilidade, que eu não tenho, às vezes, quando eu vou no avião comercial. Às vezes eu fico meio tenso no avião comercial. No Petrel eu entro, parece que eu estou na poltrona da minha casa, entendeu? A tranquilidade que me dá, a segurança que me dá. É claro, me cerco de todos os... Não deixo nenhuma revisão passar, nada, troco tudo, faço tudo como manda o figurino, mas olha, eu vou te falar, o Petrel é uma aeronave fenomenal, fenomenal. E como ele tem fãs, né? Como ele... quando eu vou, e as pessoas sabem que, por exemplo, lá em Rio Branco, sabiam que tinha um Petrel porque nunca tinham visto um Petrel. Rio Branco, incrível, né? Eu sei que alguns já tinham ido para Rio Branco, mas boa parte nunca tinha visto. E eles iam lá, que eu quero conhecer o Petrel, posso tirar uma foto com o Petrel? Então, essa aeronave é um espetáculo, é um amigão, né? Então, eu vou lá falando com Deus e com ele. Então, aí eu ponho, faço um carinho. Aí, quando eu chego, eu vou lá lavá-lo. Então, eu não deixo ninguém lavar. Eu que lavo no Petrel, lavo, dou um trato legal e cuido, porque ele sempre foi espetacular, não me deixou na mão, sempre correspondendo à expectativa. Essa foto, inclusive, eu estou cruzando junto com nosso comandante lá em Brasília, a ponte JK. Deixa eu contar uma coisinha rapidinha dessa foto aqui. Fui autorizado pelo controle de voo a fazer um sobrevoo ao Lago Paranoá, né? E estava o comandante Marcelo comigo. E quando estava no meio, inverteram as cabeceiras, os aviões estavam pousando pela cabeceira que não era usual, e tudo pelo lago. E de repente eu estava vendo os aviões passarem e eles curtindo também, porque no rádio eles mesmo no controle falavam. Aí a controladora falou, aí o controle que tinha me deixado passar falou, olha, por favor, alterne na rádio tal. Eu mudei a frequência, a mulher falou, Lima Vitor Golf, o senhor está atrapalhando toda a aproximação de Brasília. Eu falei, mas senhora, eu fui autorizado, o senhor imediatamente curve 90 graus à sua esquerda. E aí eu falei, senhora, eu posso manter aqui a 200 pés na aeronave anfíbia. Falou, não insista imediatamente, 90 graus. Aí eu falei, aí a hora que eu virei 90, tava uma chuva. Eu falei, senhora, tem uma chuva a 90 graus. Lima Vitor Golf, literalmente, obedeça. E aí eu fiz, entrei, foi um processo difícil, que o Marcelo estava comigo, e nós cruzamos entre uma chuva e outra. E aí, quando eu estava próximo, ela falou assim, autorizado destino, porque ela me desviou. Mas, enfim, foi nessa foto que eu me lembro bem, lá em Brasília. Um abraço ao Marcelo, que me ajudou muito lá também. Então, mas cada momento, cada foto, Marcos, é uma lembrança. E eu digo num vídeo que eu disse, eu vou repetir isso aqui, a gente vive a primeira parte da vida desejando a segunda. E a gente vive a segunda relembrando a primeira. E eu estou já na segunda parte e gosto de relembrar cada foto, cada momento, cada pessoa que está no meu coração e que me lembra cada canto desse meu país, que é um espetáculo de país maravilhoso, que é a melhor coisa do meu país. A Amazônia é linda, o Monte Roraima é lindo, a Fernando Noronha é lindo, os lençóis espetaculares, mas a melhor coisa que tem no Brasil são os brasileiros, que sempre me deram todo o suporte e apoio e o carinho, o amor que eles têm por todos nós. Então, o povo está de parabéns, é o povo do Brasil. Show de bola, comandante. César, agora para finalizar, respondendo a pergunta do amigo, o que vem por aí, né? Ainda falta um extremo, sabemos disso. Como é que já está essa programação? Já tem planos de quando dar sequência nessa aventura, para que a gente possa acompanhar rapidinho, para a gente finalizar, tá dando aí 1 horinha de bate-papo, né? E passou muito rápido, muito gostoso conversar com você, cara. Então, que bom. Você sabe que agora, quando eu vejo esse tempo maravilhoso, hoje eu fui lá pro Vale, né? Eu estou construindo lá e eu tô todo dia. Aí
Aí eu falo, meu Deus, que maravilha de tempo para voar, né? E esse tempo todo era para eu ir lá para o sul. E agora eu vou esperar a pandemia, passando toda essa dificuldade, tão logo passe, eu penso que em agosto ou setembro eu possa concluir. Então eu vou daqui, eu vou fazer uma perna até Florianópolis, aí Porto Alegre, vou até o Chuí, e aí vou cruzar por dentro, pela divisa com o Uruguai, e subir da divisa da Argentina, subindo até lá do Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu eu cruzo por dentro, mas eu quero passar também no lugar que o Ferezini passou, que é muito legal, que é ali no Itambezinho, nos cânions, nos lugares bonitos que eu quero passar no caminho. Aí volto lá pelo Paraná, e aí eu concluo os meus, com o sul do país, os extremos, com 5 países, mais 3 visitando a divisa de 8 países da América Latina, né? Do Brasil, que vai ser um orgulho para mim. E aí eu vou acompanhar vocês, nós vamos, de repente, vamos fazer eu quero, no sul, ligar para um piloto do Boa Vista e colocar os dois para conversar como é que uma coisa nos une, que é essa solidariedade, né? E a gente vai sentir bem isso, é o meu sonho. Eu quero pegar um amigo lá e ligar para o piloto lá do Monte Roraima, e eles se falarem como exemplo do que aconteceu do Edil, que eu pus para conversar com o Elvison, e eles tiveram, né, são pilotos, e a gente conectando todo mundo. É um prazer. Quando eu vejo o Clube dos Anfíbios, eu fico vendo aqueles números 95, 61, 63, 5. Aí eu falo, puxa, eu conheço, a gente que bacana. Fica um ponto de ligação. Então, eu quero muito agradecer, Marcos, a todos que tiveram a paciência de ouvir esses causos, e dizer que me orgulha muito ser piloto, me orgulha muito fazer parte desse clube. O Vitinho fala uma coisa legal, ele falou, o piloto já é uma figura especial, e o piloto anfíbio, ele tem um filtro, né? Então, ser um piloto anfíbio, fazer parte dessa família, me orgulha muito, me emociona muito, e eu agradeço muito a Deus por estar aqui falando para vocês com carinho desses grandes desafios que nós fizemos. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. César, um grande prazer, cara. Só complementando aqui, eu vou passar a bola pro Vitinho também, né? O Silas aqui diz que a tempestade é o direcionamento do divino. O Edil Araújo também comentou aqui que foi um prazer poder ajudar, vai estar sempre de braços abertos. O Fernando Reis dando parabéns novamente pela sua história, né, que é maravilhoso por esse país chamado Brasil. O Silas comentou uma coisa que eu até vi no depoimento, que Deus era o piloto e o César era o copiloto. Realmente isso é muito bacana. Verdade, o Matilde dizendo aqui também, parabéns comandante, observe que é um desbravador, contudo com muita segurança, sempre voando visual, e se não der para chegar, volta. Dessa forma, está aqui para contar a história. Muito bem. O Pablo Matheus, lá de Satubinha, em Maranhão. Satubinha! Olha aí, mandando um abraço. Reabasteci lá no Maranhão. Reabasteci, que legal. A Média também, o Sérgio. Bacana. E coisas que ficam, né? O Sérgio também dizendo aqui que não tem como não se apaixonar pelo Super Petrel, uma grande máquina. O Sérgio, que é recente aí, né? Faz pouco tempo que adquiriu o Super Petrel, já está voando bastante, fez a expedição lá para Tocantins, para Palmas também conosco, né? A Ione também dizendo aqui, grande homem de um coração bom, esperamos você e sua família aqui em Cruzeiro do Sul, novamente. Ione teve filhinha agora, maravilhosa, a esposa do Elvison, um grande abraço ao Elvison. O Evilson, que tem o Elvison, irmão, que me deu todo o suporte lá em Cruzeiro do Sul, a Ione espetacular, tiveram paciência comigo, me levaram para conhecer tudo. Olha como é legal essas amizades. De repente nós estamos aqui falando e pessoas de várias partes, Boa Vista, Satubinha no Maranhão, Cruzeiro do Sul, e a gente pode conversar com todo mundo. Que maravilha. Gostei muito dessa experiência. Vitinho, não quero... O Penha também aí perguntando qual a próxima aventura, né, que ele comentou aí do Sul.
o Sérgio novamente aqui, que espera lá em Curitiba, e o pastor também te parabenizando, e o Mário Penha lá em Minas Gerais. Meu professor Pastore, que me ensinou, que eu fiquei para aprender o G3X, foi uma dificuldade. Pastore super especialista aí. Vitinho, para você falar um pouquinho agora aí, meu querido, suas considerações finais, nossa hora já está, estamos passando aqui cerca de 10 minutos, mas vale a pena, é um bate-papo gostoso. Palavras. Mas é só para complementar o que o César falou e da amizade que os pilotos têm, né, com a gente, onde que a gente chega, e nós não podemos quebrar essa corrente do bem. Sempre que a gente tem algum forasteiro, né, algum gringo passando pela nossa cidade, a gente receber bem, isso aí não tem preço. Porque quando a gente precisa e quando a gente está fora de casa e tem um hangar, tem uma carona para a cidade, qualquer que seja, a gente sabe que isso faz toda a diferença, né? E você lá nos extremos conseguir retratar isso, o povo brasileiro realmente é maravilhoso. Você falou uma coisa aí que me lembrou do Coronel Braga, o saudoso Coronel Braga. Foi o primeiro líder da fumaça. Ele falava assim, que conversava com o Brasil! A Glória Maria aqui fez uma entrevista do Globo Repórter e ela perguntou, ele te responde, Braga, quando você conversa com ele? Eu não, ele me corresponde. Dando esse voo maravilhoso que ele me fornece. Então, você falando do Lima Vitor Golfo, eu fiquei pensando, eu sempre conversei com o avião Petrel e os aviões que eu vou aí para todo lado, então isso é uma amizade que não tem preço, né? Você está sozinho, em cima da Amazônia, a chuva chegando, Deus já está fazendo tudo certo, então tem um bom amigo ali do lado. E quero mandar um abraço também pro MW, o Marco Wesley, está lá em Marco Wesley, Minas Gerais, Silvão, Beto, chefe, abraço para vocês aí, galera. Muito bem. Desculpa, só pois não. Todos que estão, viu? Só o Marco Wesley, companheiraço, ou todos que estão aí, o Marcão, todos, todos, quero agradecer demais. E eu estou tão feliz de saber, por exemplo, as pessoas que eu percorri, que me surpreendeu até lá de Satubim, o pessoal que está aí nos vendo, né? E eu quero agradecer demais todos vocês, que foram vocês, junto com Deus, que propiciaram e torceram para que desse tudo certo e, como disse, para que eu estivesse aqui, né? Então, muito obrigado. Vitinho, você cortou o cabelo, ficou jovem, hein, rapaz? Ficou jovem. E, Vitinho, você, da próxima vez, você esteja com a Tina aí junto, que ela é a nossa mascote do clube. Claro, posso enquanto eu tô junto, eu e ela aí, posso ficar tranquilo. Show de bola, senhores. Mais uma vez, então, nosso muito obrigado a vocês que nos acompanharam, né, que tiveram essa paciência de estar conosco aí durante mais de uma hora. Muito obrigado, é um prazer compartilhar histórias como essa do nosso comandante, nosso grande amigo César, e de tantos outros que voam pelo Brasil, né? O César comentou várias pessoas aí, e essa é a nossa intenção, que agora de repente a gente vai tentar toda quarta-feira, nesse mesmo horário, trazer alguém aqui, né, para a gente bater papo, cada um de suas casas, mantendo aí o distanciamento, né, mas é uma forma também que a gente descobriu aí de ficar mais próximo e ter esse contato quase praticamente pessoal, né, mesmo à distância. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui num gostoso bate-papo, falando de aviação anfíbia, falando de amizade no meio a esse mundo aí que é tão gostoso. Então, mais uma vez, Vitor, muito obrigado por estar aqui conosco. César, muito obrigado mais uma vez. E nos vemos, então, na próxima semana aqui no canal do YouTube, o Clube do Anfíbio. Grande abraço, galera. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.